somos em 5 no fusquinha dele. E agora ele é de outro direito, eu esqueci o nome dele aí. A greve de 80, a senhora lembra aquela que ele foi preso? Lembro. A senhora participou do Lula Livre de 80? Eu trabalhava, não podia participar dos movimentos. Já estava no Tribunal de Contas? Estava trabalhando dia e noite. Fica na Leste lá? Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas ficava na Assembleia Legislativa? Não é na Assembleia Legislativa, é na região Pestana. Ali na região Pestana. E aí eu não participei desses movimentos, eu só acompanhei de longe. Aí o Lula foi preso e... a gente não se conformava do Lula ser preso. Meu Deus, que coisa bárbara. Que maldade, que ruim. Todos os dirigentes, né? Foram 6 da manhã pegar ele na casa dele, né? Foram acho que já tinha os 4 filhos, né? Mas não fizeram o que o Moro fez. De derrubar a porta, de rasgar colchão, para procurar dinheiro no colchão. O Moro fez pior. Eles prenderam porque o Lula... Porque era proibido o sindicato. O sindicato era nomeado interventor e o Lula fez a eleição e ganhou, e assumiu. Aí prenderam. Mas eles não acreditavam que o Lula pudesse ser uma liderança. Era greve para a produção, Zé qualquer. Né? Então, não chamava greve, era proibido pronunciar a palavra greve. Era máquinas paradas. Máquinas paradas. E a minha irmã, que era jornalista do Estadão, trabalhava na sucursal da ABC, ela era a única jornalista que eles permitiam que entrasse para filmar as máquinas paradas. E ia entrevistar. E ela entrevistava o Lula. Até hoje ela é muito amiga do Lula. E ela... Então ela que arrastava a gente, ela que me levava. Nessas manifestações. Eles distribuíam uma rosa para cada policial. E o Lula fazia a assembleia, fazia primeiro uma oração do Pai Nosso, depois cantava o hino nacional, depois ele falava. Quando ele terminava de falar, conferência de 1 hora, 2 horas, aí ele falava: todo mundo para casa, ninguém vai parar no bar para beber, para provocar. Tinha para não dar motivo, né? Não, porque aí sai briga. Ou eles vêm e provocam ou sai briga. Vai para casa. Todo mundo ia para casa. 400 mil metalúrgicos de mão levantada fazendo Pai Nosso. Todas as reuniões que tem do PT, eu peço para fazer uma oração. Não, é laico. Eu sei, e daí que é laico? Eu não acredito em Deus, se você não acredita, você fica quieto no seu lugar. Mas quem é seguidor do Lula faz uma oração. Eu acho que é por isso que o PT também degringolou. Porque é muito distanciamento de Deus. Não podemos distanciar de Deus. É Deus que dá apoio para nós num momento difícil. Uma palestra que eu vou fazer é que ele não está aqui. Eu tenho o Evangelho... Aí na federação que você vai fazer? Eu vou fazer palestra lá no Centro Espírita de Cura, lá em Santana. E eu tenho quase o livro dos Espíritos, e o livro dos Médiuns, e o livro Evangelho segundo o Espiritismo, inteirinho feito em versinho. Eu tenho facilidade para escrever. Entendi. Poema. Aí eu faço, depois que eu faço a palestra, eu entrego para eles. Aí eu conto a história dos livros que eu leio. Porque eu não vejo televisão. Desde que eu me conheço por gente, eu falo para as pessoas. E o tempo que eu dei aula também, quando meu sogro faliu, a gente ficou tudo endividado. Aí eu falava para meus alunos: quer vencer na vida? Quebre a sua televisão. A senhora dava aula de quê? Português. Porque depois que eu fiz direito, eu fiz letras também. Porque aí eu comecei a dar aula em cursinho e eu não sabia português, as regras gramaticais. A senhora fez na FECELESH? Fiz na USP. Ciência o tempo podia. Hoje, depois que os tucanos entraram, não pode mais fazer 2 faculdades na USP. Você tem uma, você tem que fazer outra em particular. No meu tempo podia. E aí? Bom, a senhora disse que do nada falava: não, eu quero ir lá na Assembleia dos Metalúrgicos. Ia de trem, de carro, sozinha? Não, ia de ônibus. Toda vida ia de ônibus. Eu não tinha carro ainda naquele tempo. Eu só tive carro, acho que em 84. Não tinha. Quando o Lula estava preso em 80, a senhora chegou em alguma Assembleia? Não, nós íamos no penitenciário do Estado para dar força para o Genuíno. Quando o Genuíno esteve preso na penitenciária, o Genuíno fez greve de fome para poder passar para o Carandiru, porque a penitenciária do Estado era muito sofrimento, muita tortura. E aí nós íamos lá para dar força. Mas ele foi liberto na anistia em 79 ou não?
Ou mais pra frente? Eu não sei quando que ele foi libertado. Ele ficou uns 5 anos preso também. Certo. Porque o Genuíno era lá lá do Pará, né? Como é que chama? Ceará. Ele é Ceará e ele participou da guerrilha do Araguaia. Ele fez aquele movimento no Araguaia. No Araguaia, Isso. E... Bom... Nós éramos amigos do Genuíno. Entendi. Nós éramos amigos. O Genuíno foi meu professor no cursinho. Ai, que legal. Ele História, era aluno da USP. Ele era aluno da USP e dava aula no cursinho para nós. E aí nos anos 80, quando o PT começa a ser construído, a senhora participava de reunião? Eu participava de tudo. Dos encontros? Tem algum encontro que a senhora lembra? O primeiro foi na LESP. Não, esse não foi. Na LESP. O segundo... Eu ia nas assembleias. O segundo, se eu não me engano, foi em São Bernardo. São Bernardo eu ia. Mas a senhora tinha algum grupo ou ia por conta? Não, eu ia só com a minha irmã e lá eu me encontrava com os colegas, com as pessoas. Mas não era delegada? Nunca peguei nada, nunca peguei. Eu sempre tive muito medo e também eu sempre fui muito ocupada, porque ao par de acompanhar o PT, eu sempre fui espírita. E o espiritismo é uma religião que não é para você ir lá assistir o culto e acabou. Você faz curso, são 16 anos de curso, e você dá aula, você aprende filosofia, você aprende tudo. Então, eu sempre trabalhei no espiritismo. Então, vamos supor, tem o 7º Congresso. A senhora vai, mas não milita, não fica em nenhuma chapa. Não, e também não dou opinião, nunca dei opinião. Faz isso, o pessoal discute, né? Vamos pedir tal coisa. Não, eu acho que deixa que os cabeças decidam o que eu quero. Mas a senhora tem alguns candidatos que preferem. Deputado federal, estadual, sempre teve alguns mais próximos. Sim. Pode revelar para nós? Paulo 82. Teixeira Paulo estudou Teixeira com a gente na USP. Nossa. Antes era o Genuíno. Porque a gente gostava do Genuíno. Eu sempre apoiava o Genuíno e a Erundina. A Erundina saiu do PT. Para mim, saiu do PT. Eu não voto em pessoa, eu voto no programa. Entendi. Saiu do PT. Não dá. Pra mim é PT. Em 82 já tinha o Genuíno, né? A senhora votou nele. Zé Dirceu, Genuíno foi candidato a governador, convenci muitos japoneses, porque a mulher dele era japonesa, né? Aí eu falava. Ainda tá juntos. Eles se conheceram na cadeia, o Genuíno. Bom, campanha das diretas, participou? Campanha das diretas, claro. Meu Deus, eu andava com brinco diretas já. Desse tamanho eu ia trabalhar de brinco. Lembra do Pacaembu? Primeiro, a senhora estava indo no Pacaembu em 83, foi o primeiro comício, né? Nossa! Ali era bem PT mesmo, porque o PT puxou o movimento das diretas, foi isso ou não? E infelizmente atribuíram. O PT que pôs na Constituição os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários e deram a glória para Ulisses Guimarães, Lula, Zé Dirceu e Suplicy. E o Congresso, a canalha, votou porque não tinha argumento para discutir. Mas não era para pôr em prática. Agora o PT vem e põe a Constituição em prática. O que não é para pôr. Mas então, eu não admito que fale do PT. Mas a senhora acha que na Constituição, indo um pouquinho para frente, depois a gente retorna, na Constituição podia ter sido, porque o PT se recusou a assinar, quer dizer, votou contra, mas assinou. Votou contra, você apoia a Constituição? Não, mas assinou. E a senhora acha que tinha que ter sido mais democrática a nossa Constituição do que ela é? Se bem que a Constituição de 88 já teve muitos retrocessos, né? Perto do que a gente tem hoje, não sobrou mais de pouca 300 coisa. emendas. Mas, enfim, o PT queria mais. A senhora concordava na época que podia ter ido além? Um ponto... Difícil dizer. Sabe por quê? Porque de nada adianta a lei se não temos homens de dignidade para cumprir. Porque esses homens que estão aí, esses vermes, porque não são homens, são vermes, eles não... A Constituição é tripudiada. Fernando Henrique nunca cumpriu a Constituição. Collor nunca cumpriu a Constituição. A Constituição existe, é letra morta. É papel de latrina. Nunca foi cumprida. PT que cumpriu a Constituição. Erradicar a pobreza. O que adianta estar lá se ninguém cumpre? Então, de nada adianta você ter um avanço na lei
se não há cumprimento? Eu acho que todo movimento é para melhor, mas não podemos avançar tanto quanto gostaríamos, porque a grande massa não está nem aí. Campanha das diretas, a senhora acha nesses 40, 50? Chorei no dia da votação. Do Dante, né? Ai. Foi, cada um, não teve um, igual na votação do impeachment, que todo mundo se reuniu no Engabaú. Lá no Dante ficou cada um na sua casa, não teve um agrupamento, né? Não, teve. Teve? Aonde? Teve um movimento no Engabaú, sim. Direto no dia da votação do Dante. Ah, é? Aquela de 1,5 milhão, tinha 1,5 milhão de pessoas, enquanto era votada a emenda Dante, que foi derrotada. Que foi derrotada. Eu ficava lá seguindo no telão. E na Candelária também, no Rio, né? Em Salvador, tudo. Como eu chorei, eu fui trabalhar chorando no dia seguinte. E as pessoas eram tucanas. Em 2016 aconteceu a mesma coisa, a gente no Engabaú sendo derrotado. A senhora lembrou das diretas? Lógico, meu Deus. Quanta perda, meu Deus. É, né? E a das diretas, dizem que foi o maior aglomerado de pessoas, foi isso mesmo? Mas sabe o que acontece? Eles deram, os tucanos, Mário Covas deu o metrô grátis. Por isso que foi todo mundo. Que nem nas passeatas dos coxinhas também. Porque eles queriam. Era o Montoro, né? Era o Montoro, o Mário Covas, sei lá. E o Mário Covas acho que era prefeito, o Montoro era governador. E eles deram metrô, ônibus grátis. Então foi muita gente. Então é uma coisa que. É por isso que foi muita gente. E a gente que era funcionário público podia repor o dia. Então teve um empurrão. Entendi, né? Não é. Foi gratuito. Como Equador, como a Argentina, que derrubou a reforma da Previdência, não foi aprovada. Entraram lá no Congresso, morreu 7, mas entraram. Eu não sei se está certo fazer isso, mas nós não fizemos isso. A reforma do Macri não passou? Não, a reforma do Macri não passou. E agora ele vai perder a eleição. Agora, porque espanhol, governo, eu sou contra. E outra, não sei se já foi na Argentina. A Argentina toma café da manhã política, almoça política e janta política. Todo mundo fala em política. Situação do Lula, eles acompanham, né? Tudo. Eu amo aquele, como chama aquele perna torta lá da Argentina? Um jogador que disse Maradona. É o meu ídolo, porque ele é um índio e ele tacava pedrada nos repórteres. Vai pro inferno, desgraçado, só sabe falar mentira. Ele tem tatuado o Chaves e o Fidel, acho, né? Ele tem? Ele se tratou em Cuba, tal como o Michael Jackson. Agora, Michael Jackson falava que se tratou em Cuba? Não. Vitiligo, né? Não falava. E ele se tratou lá. E nesse período todo de servidora pública, de professora, a senhora filiou algum sindicato? Teve militância sindical mesmo? Sim, militância sindical, sim. Nos professores, porque... A PUESP? A senhora foi da PUESP? Olha, eu ajudei a tomar a PUESP. A PUESP era um escritório particular do Paulo Zing, que era um francês, um homossexual. Dizem que ele era amante de algum general aí. E como ele não falava português, não podia dar emprego público para ele. E aí ele montou um escritório de advocacia e o escritório dele ia defender os professores e descontar o número dos professores. A taxa ia para o bolso dele e ele não defendia ninguém. Aí, por acaso, esse meu irmão que foi preso, aí ele se formou professor e foi dar aula e era contratado CLT. Ou era efetivo, a ditadura contratava CLT. Aí depois veio um outro presidente da ditadura aí, um governador, não sei, cortou todo, acho que o Maluf, cortou todo o CLT, mandou embora e não pagou os direitos trabalhistas. Eles vieram no Paulo Zing. Exigiu direito. CLT tinha fundo de garantia, naquele tempo não era fundo de garantia. Era uma indenização, um salário por ano de trabalho. E férias, tudo que ele tinha direito. Vieram no Paulo Zing disse que não ia defender ninguém, que o governo estava certo. Aí o que nós fizemos? Aí os professores foram, naquele tempo ainda não era professor, eu era aluno da faculdade, foram nas faculdades convidando a gente para tomar a PUESP. Foi lá que eu conheci o
Arlindo Quinalha. O Arlindo Quinalha era, até hoje ele é meu amigo. Os médicos, né? Ele era sindicato, ele era presidente do sindicato dos médicos do Hospital do Servidor. E ele veio também enfrentar. Aí nós invadimos o escritório. E aí... Era Anos 70, né? Era a década de 70, acho que era 76. Acho que eu estava no último ano da faculdade. Bom, aí nós invadimos. Todo mundo entrou lá e ficamos tomando conta. Aí o que eles fizeram? Desligaram a luz e a água. E a gente não podia sair. Quem saísse não podia entrar mais. E ninguém podia entrar. Então a gente ficou com fome, banheiro imundo. Veja bem. Já era a sede da República ou? Não, era na Rua Barão de Tapetininga. Era um prédio, era um escritório do Paulo Zink. Aí a gente ficou ali. Aí ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Polícia na porta, cercando o prédio. Não podia nem sair? Nem entrar, nem sair. Aí, matar de fome. Pois é, matar de fome. Aí o que nós fazíamos? A gente falava com o pessoal dos prédios vizinhos, porque os prédios são muito perto um do outro, muito próximo. A gente falava, eles me passavam uma tigela de mandioca cozida e a gente comia com a mão, sem lavar. Quantas pessoas? Não tinha água, tinha umas 15 pessoas. Aí eles negociaram com os policiais para as mulheres saírem, porque a gente tem regras. Como é que podia ficar sem banheiro? Banheiro imundo. Não tinha água para dar descarga, não tinha água para lavar a mão, dormindo no chão, nas cadeiras. Aí negociou para as mulheres saírem. Bom, daí eu saí. Eu fiquei só acho que 2 dias. E o Arlindo Quinalha ficou 8 dias. Aí o Paulo Zink entregou a PUESP. Aí eles fizeram eleição e puseram professores. Por isso que chama a PUESP, chama sindicato. Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Esse vagabundo desse, o cara vem da França, não fala português, e aí quando o Jânio foi prefeito, nomeou ele secretário de Educação. Fascista, nazista, vendido. O cara que vende o corpo dele a troco do emprego. Bom, mas aí mais pra frente a CUT vai se organizar e vai pegar. Não, aí a PUESP conseguiu arrecadar o dinheiro, conseguiu filiados, e as greves da PUESP eu também ia lá. Eu ia lá com uma pastinha, falava que eu era nas escolas, convencer os professores, eu falava que eu tinha uma carteira de jornalista, porque eu trabalhei na imprensa oficial do Estado, eu era revisora, aí dava carteira de jornalista. E aí eu usava para poder entrar meio no cinema, no teatro, nas coisas. Aí eu ia nas escolas, mostrava minha carteirinha de jornalista, falava que eu estava escrevendo um livro sobre a greve. E aí convenci a diretora para eu conversar com os professores. Aí eu ficava fazendo pergunta, mas na verdade eu queria convencê-los a entrar em greve. Ia de escola em escola. E aí... Mas a senhora era sindicalizada da PUESP ou fazia esse trabalho? Não era sindicalizada. Fazia trabalho por fazer. Não era sindicalizada. Período que a senhora deu aula não tinha vínculo efetivo? Eu dei aula em cursinho particular, vínculo, faculdade, não tinha vínculo com a PUESP. Tá. Eu fazia. E eu prestei serviço na PUESP como voluntária para ensinar. O pessoal te conhecia, tudo. Né? Eu fui lá e me candidatei para eu ensinar legislação, que o professor não sabe dos direitos dele, nem diretor. O professor pede um direito, o diretor não sabe. Ela fez formação, então. Eles não sabiam fazer um requerimento. Sabe? Aí eu trabalhei. Bebel já era dessa época, não? Hã? A Bebel... Não, a Bebel é nova, ela não era desse tempo. Era a Bia Pardi, o marido da Bia Pardi, o Celso Frateschi, foram diretores presidente da PUESP. Esse outro que foi Celso presidente tomou uma pedrada, né? A senhora soube dessa história, não? Eu não sei. Foi na caravana antes do Lula ser preso, ano passado. Ele não foi o deputado estadual? Ah, eu me lembro. Parece que ele perdeu um pedaço da orelha. Terrível, né? Mas o Celso foi presidente da PUESP, então? Foi. Não sei se é o Celso ou o irmão dele, agora não estou lembrada. Mas era desse tempo. Aí eu prestava serviço para prestar serviço para os professores. Mas aí eu comecei a ser usada pelos advogados. A PUESP contrata advogados. E também eu prestei no SIMPEM, que é o sindicato dos municipais. E aí, o que os advogados não sabiam, não sabem nada de direito administrativo, vinha, ligava para mim, como se fosse professor, pedindo seu direito, eu explicava, depois eles entravam com a ação. Aí eu achei que eu estava sendo usada. Eles eram apadrinhados políticos, por que não contratam uma pessoa que sabe?
Aí eu caí fora. Porque eu também não sou a flor que se cheira, eu não sou agora. Isso ajudar quem não presta. Isso já era, ainda era nos 80 ou já era nos 90? Ah, anos 90. Já era anos 90, anos 90. Eu ajudei, porque eu deixava meu cartãozinho lá no jurídico. Não sei se tem dúvida, mas tem a honradez, a hombridade de dizer como que faz isso. É uma coisa, mas não usar terceiros, fingir, para poder garantir o emprego porque ganhou o emprego. Bom, nos anos 80, então, a senhora não tinha assim um grupo, uma tendência, mas era presente. Olha, eu era militante aqui do Zonal, da Zona Centro, que era aqui na Rua da Abolição. Tinha o Rubens Possati, a mulher dele, a Márcia. Tinha o José Américo. A Clara frequentava, não? Quem? A que foi arquiteta. Clara Scharf? Não, a Clara Scharf não frequentava. Frequentava o Rubens Possati era o presidente, o José Américo, o José Américo daqui do centro. O José Américo era muito meu amigo, frequentava junto comigo aqui, ele é daqui do centro. O José Dirceu de vez em quando vinha. Ai, meu Deus, fugiu o nome de todos, mas... A senhora lembra do Silvio Zanin? Já ouviu falar? Um professor municipal? Silvio Zanin, Lisboa? Não. A gente fazia, sabe o que a gente fazia? Nós fazíamos assim, o trabalho aqui. Nós íamos na casa, aqui tem muito cortiço, aqui na Bela Vista. Nós íamos na casa, de casa em casa, convidava as mulheres para ir no domingo lá. Aí, naquele tempo não existia televisão, telão, essas coisas, na década de 70, 80. Aí nós alugávamos uma filmadora, que era um trapizonga enorme, vinha arrastando, levava, passava um filme, discutia com elas e dava assim um bolo, um cafezinho. Isso, o diretório zonal organizava esses encontros? Nós que fazíamos isso. Aí sorteava uma cesta básica para atrair as pessoas. Dia da mulher, a gente levava uma florzinha para cada um. Ia no Ceasa, comprava margarida, que era mais barato, ia na casa. E as reuniões aconteciam com que frequência? A gente fazia assim uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Fazíamos filme e debatíamos o filme. Não só filme de política, mas também de feminismo, como educar os filhos, fazíamos discussão com eles. Era um trabalho muito bacana. E o Rubão foi candidato a vereador, mas não ganhou. Em que ano? Os anos 70. Acho que 70, 80. Tá. Depois, a mulher do Rubão morreu, a Marici e o Dalton, que eram meus colegas de USP, mudaram, se divorciaram. Aí um outro casal também, que eu esqueci agora o nome, se divorciou, aí foi saindo. Zé Américo também abandonou. Nesse período todo, seu marido não entrou no PT? Ele ia nas reuniões? Ele achava que o PT não tinha chance, que tínhamos que eleger Brizola. Tá. Ele andava de Maragato, não se filiou, mas ele achava que o Brizola tinha mais condições. Em 89 ele ficou com raiva do Lula, então? Não ficou com raiva, nós trabalhamos juntos, ele só falava para mim, se o Lula for para o segundo turno, eu apoio o Lula, mas se o Brizola for para o segundo turno, você apoia. Eu não apoio o Brizola. Brizola tem que renunciar e deixar para o Lula. É o Lula? Não, eu não apoio o Brizola. Bom, segundo turno, teu marido votou no Lula. Claro, meu marido sempre votou no Lula, só naquele 89 que ele preferiu o Brizola. Primeiro turno. E ele nunca se filiou e nunca militou. Ele se dizia de esquerda, apoiava o PT. E às vezes ele votava no PT, no majoritário, mas eu votava na União da Juventude Socialista, sei lá, qualquer cara que ia perder que não ia ganhar. Porque ele dizia assim, eu não voto nesses caras que ganham, porque ele era muito exigente, né? Agora eu não. Agora nós, quando veio deixa eu brigar, não quero mais. Quando